Olá, seja bem-vindo à Skill. Meu nome é Rodolfo e serei seu navegador nessa grande jornada. E hoje vamos falar sobre C. E não só vamos falar, vamos dar algumas coisinhas aqui para vocês saberem o básico e teremos várias aulas também trazendo um contexto sobre C. C é uma linguagem de programação versátil, é uma linguagem com um paradigma procedural. Nós desenvolvemos código de forma procedural, isso significa que a execução do programa é feita por meio de funções e procedimentos. Temos struct também, que vocês vão conhecer. É altamente portável. Uma das ações realmente que o C é popular é a portabilidade. A gente escreve o código C e as plataformas, elas com pouca ou quase nenhuma modificação já reconhecem. E quando nós falamos de plataforma, estamos falando de Linux, estamos falando de macOS, estamos falando de, por exemplo, Android e etc. São várias plataformas que seriam os sistemas operacionais. A memória, ela pode ser também alocada com myalloc ou free. Isso oferece controle para o desenvolvedor e pode também levar a erros, porque como, por exemplo, um vazamento de memória, o desenvolvedor está realmente trabalhando com a memória diretamente e tem o acesso ao recurso de hardware, certo? O uso de ponteiros, que a gente vai também passar e vamos conversar um pouquinho sobre os famosos ponteiros e a dificuldade também de trabalhar e que as pessoas têm muita dificuldade. Eu vou tentar trazer de uma forma mais leve e tranquila. O rico conjunto também de operadores, ela tem diversos operadores que incluem aritméticos, relacionais, lógicos, bit a bit e outros. Biblioteca padrão, ela tem uma biblioteca padrão que é muito rica também. Ela oferece uma variedade de funções para manipular strings, arquivos, matemática, outras operações e muito mais. Ela é extremamente eficiente, então C é performático de verdade. Ela é uma linguagem que está numa camada em que ela sim utiliza o alto nível das linguagens e também utiliza o baixo, porque ela tem acesso ao hardware, de fato. Muitas das estruturas de dados, vocês vão ver sempre em implementações em C, porque ela também é muito rica, então as pessoas trabalham e usufruem bastante dela por isso, por conta da sua alta performance. Os programadores conseguem fazer módulos e múltiplos arquivos e fazer esses módulos conversarem e terem uma fácil manutenção e também eles, claro, conversar arquivo com arquivo. Tem uma alta flexibilidade e é extremamente versátil. Então, C é realmente uma linguagem muito legal de se aprender e acredito que todos vocês vão gostar de experimentar. É difícil para alguns, outros passam facilmente disso, mas não é problema, super tranquilo. Então agora vamos para código. Beleza, estamos agora no código e vamos criar uma mini aplicaçãozinha só para vocês experimentarem um pouquinho de cada parte. Vamos lá, vamos criar um analyze number.c. .c é a extensão do C. Eu poderia já criar aqui, abrir o meu code, vou abrir com o meu code, porque eu acho que vai ser mais fácil de trabalhar. Espera aí. Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu vou de Vim. Bom, vou abrir o meu Vim. Vim, Analyze, abrir. Beleza, o que eu preciso fazer? Eu pressionei o I aqui para dar um insert e primeiro eu preciso incluir uma biblioteca que chama include stdio.h. Aqui ele vai liberar diversas funções, como print e outras mais. A gente vai conhecendo. Depois eu vou dar uma passada na biblioteca e vocês vão ter acesso. Beleza? Outro ponto é que a gente tem que... E tudo aqui no C a gente precisa declarar. Então a gente precisa declarar uma constante. O que é uma constante? É algo que não muda. Então algo que não muda, por exemplo, a gente sempre coloca em maiúsculo max size 100. O que eu estou querendo criar aqui? A nossa aplicação é uma aplicação... Deixa eu colocar aqui. Opa. A nossa aplicação vai ser um analisador de números. Então, eu vou colocar um tamanho máximo desses números que podem ser inseridos. Certo? Deixa eu entrar aqui. Vou deletar aqui.
Vamos lá. E beleza. O define, então agora eu preciso colocar a estrutura básica. Qual é a estrutura básica do C? Int, posso botar um void aqui e colocar a estrutura para cá. Beleza, então nós poderemos agora colocar a estrutura do nosso código. Então, esse void significa que não tem parâmetros, certo? Então, return alguma coisa, por exemplo, um 0. Certo? Só que aqui nesse caso a gente colocou que a saída vai estar com sucesso. Espera aí. A saída vai estar com sucesso, beleza. Então agora a gente precisa mostrar na tela alguma coisa. Se eu quero mostrar um Hello World, por exemplo, eu preciso vir aqui e colocar olá, Hello World. Aquela famosa frase. Printf, vamos ver aqui se funciona. Agora eu preciso GCC, analyze, se eu não me engano é menos O. Peraí. Vou pegar aqui o meu analyze. Beleza. Aqui é analyze menos O. Nome do arquivo C. E aqui o menos O. E aqui é a saída que eu quero e qual o nome dessa saída. Eu vou colocar, por exemplo, analyze. Certo? Beleza. A saída eu quero que seja um analyze. Então, assim que eu der, ele vai compilar esse código aqui e vai transformar no executável em que a máquina do sistema operacional consiga executar. Certo? Então, aqui eu tenho ponto barra, eu já consigo com analyze executar o meu código e vai aparecer Hello World. Correto? Então, voltemos aqui ao meu código. Vou editar. Beleza. Agora, nós desejamos fazer o seguinte. Eu quero que a gente diga a quantidade de números a serem inseridos. E qual será a quantidade? Quantidade de números a serem... quantidade de números que você deseja inserir. Eu posso vir aqui, máximo vai ser... Esse %d significa um número, certo? E qual é o número? Eu ponho vírgula aqui, é o meu max size. Então, isso daqui identifica aonde no string, isso aqui é uma string, aonde no string esse size vai ser inserido. Lembre-se, é uma linguagem compilada, então segue princípios um pouco diferentes também que vocês vão acabar vendo. Então, beleza. Aí aqui podemos declarar as variáveis. Diferente, por exemplo, do Ruby, do Python, a gente declara as variáveis. E essas variáveis precisam ser executadas com seus tipos. Então aqui eu vou declarar alguns tipos para vocês. Certo? Então eu vou ter um int, que é um inteiro, que vai ser um numbers, com o número máximo, que isso aqui vai ser um número máximo de array. Certo? Array para armazenar os números. Beleza. Então agora eu vou ter um int number, certo? Um inteiro que vai ser um número, quantidade de números a serem inseridos. Certo? Espera aí. Beleza. Beleza. Então, aqui nós temos a quantidade dos números. E vamos declarar um outro inteiro. Teremos um sum. O que significa o sum? O sum ele é um acumulador, que a quantidade de valores que forem sendo inseridas, nós vamos somar. Então, essa variável agora é um valor, depois vai ser um outro valor, depois vai ser um outro valor. Imagina que eu tenho sum e eu tenho 1, então sum vale 1. Agora eu tenho mais 2. Sum 1, que já vale, o sum vale 1. Com mais os 2, então sum vale 2. Como que significa isso? Ó? Sum é um acumulador, imagina algo que acumula. E a gente vai ver como que isso é acumulado. Para calcular a soma dos números, e
teremos um float. Float é um tipo 2 ponto alguma coisa, é um valor monetário, por exemplo, beleza? Average, que é média, para calcular a média. Então, isso aqui que eu estou colocando na frente, isso indica que isso é um comentário, correto? Beleza. Opa, média. Então, beleza. Aí agora eu quero mostrar na tela, eu já declarei as minhas variáveis, que essas variáveis eu vou utilizar durante o meu programa. E agora eu quero que mostre na tela e peça ao usuário para inserir um determinado dado. Aqui a gente tem o scanf. No Ruby, por exemplo, temos o get.choimp. E aí temos em cada um o como pegar esse dado do terminal. Então, do terminal, eu vou pegar um dado que você digitou, vou colocar no meu programa e o meu programa vai poder fazer os cálculos, a execução de qualquer coisa que necessite. Então, isso vai ser vou pegar um inteiro aqui, porque eu vou armazenar isso no inteiro. Então, isso daqui é um inteiro, que vai ser o number. Esse % diz, eu vou armazenar nesse inteiro esse number. Beleza? Scanf, tá certinho. Beleza. Beleza. Então, dado que eu peguei o valor que o usuário colocou, eu quero colocar 2 números. Insira quantos números você quer? Eu quero 2 números. Beleza. Inseri os 2 números e tenho dentro da variável number o número. Então, eu posso fazer o seguinte, eu quero garantir que essa entrada de dado é válida. Se o number for menor ou igual a 0, ou o number, por exemplo, 2 é menor ou igual a 0, 2 não é menor nem igual a 0. 2 é maior, certo? Beleza. Number max size. E aqui a gente fecha. Beleza. Perfeito. Então, agora, nós precisamos fazer o seguinte. Mostrar para o usuário um erro. Entrada inválida. E é o seguinte. Aqui, eu consigo também fazer o seguinte. /n. Eu quero que tenha uma quebra de linha. Então, o /n, ele quebra a linha. Certo? E ponto e vírgula, gente. Isso aqui é muito importante vocês saberem que a gente tem que adicionar o ponto e vírgula aqui também. Beleza. Então, dado que a gente colocou, a gente precisa retornar. Então, eu quero que ele retorne 1, porque isso aqui significa sair com código de erro. Aqui, saída com código de sucesso. Aqui, saída com código de erro. Correto? Então, vamos além. Agora eu posso fazer um for, que o usuário vai poder digitar uma coleção de dados. Então, vamos fazer o seguinte. Dado que ele inseriu uma quantidade de números e agora eu deixo ele inserir nota, por exemplo, quero que você insira notas, a nota de um aluno específico e tudo mais. Então, a gente consegue tirar uma média. Ou de vários alunos, enfim, como você achar que é melhor. Index aqui, eu vou criar uma variável, então a gente vai ter um index aqui. Não gosto muito da palavra index, mas eu posso ter um position igual a 0. Ele vai inicializar com a posição 0, certo? Position tem que ser menor ou igual a number. Então, enquanto a posição for menor, a posição é 0, ele inicia 0. E a posição number, que, por exemplo, eu digitei 2. Se eu digitei 2, então, de 0 até o número 2, quando chegar a 2, ele nem vai executar, porque eu não coloquei igual. Então, se eu colocar, ele só vai executar para 0 e 1. Então, para 0 e 1, ele executa, para 2, não, certo? Essa é a condição que a gente colocou. Então, incremente depois. O que é incrementar? Assim que terminar o código, assim que terminar a execução desse código interno, ele vai somar um número 1 aqui na posição. Então, a posição vale 1 agora.
Então, posição que vale 1 é menor ou igual a 2 que a gente digitou aqui em cima? É. Então, ele vai executar de novo o código. Agora, ele de novo vai executar e o position vale 2 agora. Terminou, voltou para cá. Posição 2 é menor que 2? Não, porque é igual. Então, ele para a execução disso aqui e segue para o resto, que no caso aqui só teria o return 0 e acabaria com o loop. Certo? Então, vamos lá. Vamos implementar o que a gente quer. Um printf para mostrar para o usuário qual é a nossa intenção. Digite o número. E eu vou mostrar um número aqui. E mais um. Nesse caso aqui, colocamos o i mais um para dizer o seguinte, para posição, perdão. Position. A posição, a posição inicia em 0. 0 mais 1, 1. Então, é simplesmente para mostrar para o usuário não a posição 0, mas simplesmente para mostrar da forma que nós contamos e não a forma com que os programas contam, que é de 0, 0, 1 e não 1, 2, 3. Eles assumem que 0 realmente é um número que a gente deveria contar. Perfeito. Então, em scanf, a gente pode vir aqui e colocar um D para colocar a variável dentro desse valor. Ou melhor, aqui a gente na verdade quer pegar o valor que a pessoa digitou aqui no terminal e colocar dentro de uma variável. Qual é a variável? Numbers, e comercial, numbers, position. Certo? Esse number está aqui e position. Ponto e vírgula. Agora a gente está, em cada momento do loop, a gente está armazenando isso nesse array. Certo? Como funciona isso, Rodolfo? O que é um array, gente? Nós temos a posição e temos os valores. Posição. O que é posição? Posição. Aqui é uma posição 0 e aqui tem o valor 23. Aqui tem a posição 1 ordenada. Isso aqui é ordenado. Se é ordenado, qual é a ordem? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Valor. Qual é o valor que tem naquela posição? 23, 24 na posição 1, 53 na posição 2, 35 na posição 3 e assim sucessivamente. Isso é um array, certo? Certo? Então a gente agora quer fazer o somatório. Então vamos lá. Vamos fazer o acumulador somar. Sum mais igual a numbers na posição. Então, a soma ela é 0. 0 mais o número que foi digitado, ele assume o número que foi digitado. E o número que foi digitado foi 1, e depois ele vai voltar para o loop e vai ficar somando os outros números consequentes também. Então, isso aqui diz exatamente isso. Ele insere o dado e a gente já soma, porque a gente quer tirar a média disso. Certo? Deixa eu colocar aqui o ponto e vírgula. Perfeito. Então, agora dado isso, vamos agora mostrar o endereço de memória. Eu quero mostrar para vocês que a gente consegue ver o endereço de memória aqui. /n para dar um espaçamento. /n, endereço de memória do primeiro número. Vou colocar o %p. O %p é para a gente verificar a memória. Então, vamos olhar aqui. Vírgula, e comercial, numbers na posição 0. Ponto e vírgula para fechar. E agora vamos fazer a comparação lógica. Comparação lógica. Eu vou criar uma variável inteiro que vou chamar de greater than média. Peraí, count. Maior que a média, conte, e vamos verificar aqui, fazer uma comparação.
A média. Como que eu calculo a média? A média é simplesmente o somatório de tudo dividido pela quantidade de números. Então, vamos pegar aqui a média. Eu não preciso declarar porque eu já declarei aqui em cima. Então, eu simplesmente chamo a média. Eu vou adicionar um float aqui. Sum. Dividido pela quantidade de numbers. De número, perdão. A quantidade de número. Essa quantidade aqui vai ser a nossa divisão. Então, como a gente vai somar esses números, a gente vai dividir pela quantidade deles, para a gente ter a média. Correto? Com isso, vamos fazer de novo um for int position menor que número e position mais e aqui. Beleza? Fechou. Então agora a gente, se numbers, a gente vai fazer agora uma verificação. Se o número na posição for menor, ou for maior, perdão, for maior que a média, nós vamos fazer algo que vai ser incrementar esse contador aqui que nós criamos também. O que é incrementar? Mais, ele sempre vai entender que é somar 1, correto? Beleza, dito isso, a gente já começa a mostrar os valores aqui. Então, printf, vou colocar aqui um /n, soma dos números percent de e vírgula sum. Perfeito. Então, printf, aqui a gente quer mostrar a soma, e aqui nós vamos mostrar a média, que é um float, /n, média dos números. Aqui eu não vou usar um /n não, porque eu posso mostrar junto, beleza. A média dos números, percent do ponto 2f, isso aqui é para a gente mostrar o float, /n, vou colocar um /n aqui também que eu não coloquei, vírgula, a média, aqui, e printf, quantidade de números acima da média. Vamos colocar também um inteiro aqui, fechar e aqui. Beleza, vamos ver se dá algum erro. Bom, codifiquei aqui, imagino que possa dar. Vamos ver se funciona. Deu um erro aqui que faltou. Beleza. Como eu codifiquei aqui, imaginei que poderia... Peraí que eu nem olhei. 24. Beleza, linha 24. Aqui, faltou realmente fechar, botar um ponto e vírgula. Beleza. Perfeito. Passou. Vamos ver se funciona. Qual a quantidade de números que eu quero? 2. Beleza. Eu vou colocar 2 números. Digite o primeiro número. 52. O segundo número, 12. Endereço de memória. Olha aqui, ó. Endereço de memória. Isso aqui é um endereço de memória, gente. Muito legal, né? É um hexadecimal. E aqui somou também 54, 32, 1. Isso aqui é extremamente legal. Eu vou depois mostrar para vocês a execução do script em Ruby, do mesmo script em Ruby e em C. Só para vocês verem em termos de performance o quão importante e legal é o trabalho. É lógico, eu estou local, então tem diversas variáveis nisso. Só a título de curiosidade mesmo. Beleza? Bom, foi muito bom estar com vocês. Sempre importante transmitir conhecimento, e a gente vai ter diversas aulas de C. Foi só um projeto inicial para vocês já irem pegando o gostinho, mas a gente vai fazer uma grande aula com diversas etapas ali para vocês aprenderem a lidar e trabalhar, e a gente vai trazer muitas aulas também de estrutura de dados e outras coisas que a gente vai trazer em outras linguagens, em C, em Java, em Ruby e também em outras linguagens mais. Fechou? Abraço e lembre-se, linguagem é ferramenta. Não sejam fanboy. Fui! Valeu!